Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal Primeiros Passos. Eu sou o Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Bom, nesse vídeo eu vou falar um assunto um pouquinho interessante, falar um pouco sobre gráficos, como a gente vai investir na Bolsa de Valores através dos gráficos. Seja muito bem-vindo ao programa Primeiros Passos aqui na Infomoney. Bom, então vamos lá, entendendo os gráficos para investir na Bolsa de Valores. Então eu vou explicar um pouquinho para você sobre esses conceitos. Antes da gente começar a falar sobre Bolsa de Valores, como eu olho a movimentação dos preços, eu gostaria de agradecer novamente você por mais um vídeo, pela sua companhia, e fazer o convite para você me seguir nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. É um prazer aí poder compartilhar com você um pouco do meu conhecimento e levar conteúdos novos, semanais sobre mercado financeiro, investimentos e Bolsa de Valores. Bom, começo aqui falando sobre análise técnica. Eu vou explicar para você que uma das alternativas para você investir na Bolsa de Valores é através da análise técnica. A análise técnica, ela nada mais é do que um estudo de gráfico, tá? Ela é muito conhecida como análise técnica ou análise gráfica. É uma metodologia de você estudar a movimentação dos preços na Bolsa de Valores, estudando o preço se deslocando em um determinado período de tempo, tá? Ou seja, você estuda o preço e o tempo, mais nada. Consequentemente a isso, existem alguns indicadores, existem alguns estudos estatísticos que vão te auxiliar numa tomada de decisão. Bom, na análise técnica, eu vou mostrar mais adiante alguns gráficos. A análise técnica não leva em consideração fatores externos. Na análise técnica, nós não levamos em consideração o cenário macroeconômico, projeção de crescimento de uma empresa, qual é o nível de endividamento da companhia, qual que é o nível de governança corporativa. Pô, Danilo, mas o que você está me falando, cara? Você está me falando o quê? Você está me falando o quê? Eu vou investir na Bolsa e não vou levar em consideração nada disso? É que os gráficos, ela é uma ferramenta muito poderosa. Todas essas informações, sejam elas informações macroeconômicas, sejam elas informações financeiras de uma determinada companhia, independente de qual informação você esteja analisando, projeção de crescimento, endividamento e tudo mais, tudo isso estará embutido no preço. Então, se você, às vezes, estuda uma ação em que uma ação ela poderá subir porque a empresa vai fazer uma fusão, porque uma empresa está projetando um crescimento muito grande para o próximo trimestre, vamos pensar assim numa lógica, tá? Você compraria uma ação pelo cenário positivo. A análise técnica acredita que todas essas informações estão embutidas no preço. Danilo, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando você é um investidor, quando você investe comprando ou vendendo uma ação, a sua reação vai ser comprar ou vender uma ação, independente do cenário. Então, a análise técnica, se você comprou, se você tem uma expectativa que a empresa vai subir, análise fundamentalista, um cenário macroeconômico bom para aquela companhia, você vai fazer o quê? Você vai comprar aquela ação. A análise gráfica, ela vai estudar o preço se deslocando, a gente não precisa saber quais são os fatores. Eu vou mostrar aqui para você que dentro da análise técnica, a gente tem alguns indicadores para serem estudados. Quais são esses indicadores? Indicadores, eles nada mais são do que estudos estatísticos que irão auxiliá-lo na sua tomada de decisão. Eu não vou entrar no conceito tão técnico para não ficar muito complexo este vídeo, tá? O mercado financeiro, existem dois tipos de indicadores, ou seja, dois tipos de estudos que você faz para poder estudar o gráfico. Quais são esses estudos? Você tem aí os estudos de rastreadores e osciladores.
São mecanismos de estudar o mercado quando o mercado tem uma tendência. Quando eu falo mercado em tendência, é quando uma ação ela sobe, quando o índice Bovespa sobe direcional, ou uma ação ela cai direcional. Então o mercado com tendência a gente vai usar alguns estudos estatísticos que se chamam rastreadores. Quando a gente tem uma bolsa ou uma ação totalmente lateral, sem uma tendência clara, sem uma movimentação clara, direcional, o mercado movimento lateral, eu tenho outro grupo de indicadores aqui que eu vou utilizar que se chamam os osciladores. Bom, vamos começar a mexer um pouquinho com a minha praia aí, tá? Análise técnica. Vocês estão aqui olhando um gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico do dólar. Vamos, só para vocês terem uma ideia, aqui embaixo vocês têm aqui, ó, 2014, 2015, 2016 e o início do ano de 2017, certo? Olha que puxada bem forte do dólar. O que aconteceu? Isso aqui foi um cenário negativo do nosso mercado. Foi justamente quando nós tivemos a reeleição da presidente Dilma Rousseff, a gente teve o país passando por uma crise muito elevada, aumentando as suas taxas de desemprego, a gente teve um cenário, ou seja, negativo para o nosso mercado financeiro. O dólar teve uma forte movimentação positiva com o cenário negativo, ou seja, o dólar subiu quando o cenário do Brasil era ruim. Graficamente você consegue ver isso. Por que eu estou te mostrando isso? Porque existem técnicas de você identificar para onde o mercado vai, tanto para cima quanto para baixo. Olha aqui como outro cenário. Esse aqui é o mesmo gráfico do dólar, tá? Final de meados aqui de 2015, pode jogar a tela aqui novamente só para ver esse cenário. Meados de 2015, a gente teve uma forte movimentação do dólar e o dólar chegou a cair muito, caiu de uma certa maneira bastante, tá? Por que ele caiu? Porque o país entrou em um cenário positivo. Danilo, você está querendo dizer então que o dólar subiu porque nós estávamos em crise e depois que as coisas começaram a melhorar o dólar caiu? É isso mesmo. Aqui foi justamente quando nós tivemos o impeachment, foi justamente quando nós tivemos a mudança do governo, foi justamente quando os investidores, tanto locais, ou seja, os investidores brasileiros, quanto os investidores estrangeiros, eles acreditavam que o país poderia melhorar trocando o seu governo. Isso daqui é o dólar. Agora, olha que bacana, um gráfico um pouquinho diferente, quando a gente vai olhar o índice Bovespa. Esse aqui é o gráfico do índice Bovespa. Olha o cenário negativo para o Brasil. Algumas apresentações atrás eu mostrei o dólar para cima. Olha como são movimentos inversos, né? Então o cenário negativo para a bolsa do nosso mercado, a bolsa de valores despencou. Olha quando a gente teve a reeleição do governo da Dilma Rousseff, esse movimento de queda, e quando a gente teve o processo de impeachment, o país mudando, a expectativa dos investidores, ou melhor, a confiança dos investidores começaram a mudar, a gente começou a ter um certo nível de investimento das companhias. Quando eu digo investimento das empresas, elas poderem proporcionar uma qualidade de trabalho para as pessoas que são empregadas daquela empresa. O que eu quero dizer com isso? Aqui foi justamente quando a gente aumentou totalmente o nível de pessoas desempregadas, a crise, a nossa recessão. Aqui foram as expectativas de melhoria do nosso mercado, do nosso país, do Brasil. E olha como o mercado ele se movimenta. A análise técnica, você consegue identificar esses padrões onde uma bolsa ela poderá subir, onde uma bolsa ela poderá interromper uma queda. Então, quando você começa a olhar um gráfico, você começa a interpretar os possíveis movimentos que tende a acontecer. Quando eu falo os possíveis movimentos, eu posso falar do índice Bovespa, eu posso falar do dólar futuro, eu posso falar das ações da Petrobras, posso falar das ações do Itaú, do Bradesco, qualquer ativo que é negociado em bolsa de valores. As técnicas de estudo são as mesmas, tá? O que muda é um ativo para o outro, o tipo de negociação de um instrumento financeiro. Então, esse daqui é uma movimentação gráfica. E para isso, existem algumas técnicas que são utilizadas para você poder identificar esse movimento, tá? Eu vou entrar, para não complicar tanto, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre Candlestick, tá? Que é uma metodologia japonesa. É uma metodologia japonesa utilizada para poder entender ou te ajudar a interpretar as suas movimentações gráficas. O que é um candlestick? Só para você ter uma ideia, tá? Eu tenho aqui um candle aqui
Ao lado esquerdo de vocês, tá? A tela do lado direito aí, eu tenho um candle branco e aqui eu tenho outro candle preto, tá? O que isso significa? Pode voltar aqui para mim, por favor. O que isso significa, tá? Danilo, mas é um negócio um pouco complexo, né? É simples, tá? É bem simples. Por isso que eu vou fazer um próximo vídeo explicando somente estratégias de candlestick. Quando eu olho um desenho desse, eu estou estabelecendo o quê? Eu estou estudando o preço em um determinado período de tempo. Foi justamente o que eu falei no começo desse vídeo. Então vamos fazer o seguinte, esqueçam esse daqui, o candle preto. Vamos focar aqui só no candle branco para ficar um pouco mais claro o seu entendimento. Então o que eu tenho aqui? Quando eu olho um candlestick, tá muito conhecido como candle, tá? Quando eu olho um candle, eu estou olhando 4 valores em um único desenho. Como assim, Danilo? 4 valores em um único desenho. Pode voltar a tela aqui para mim, por favor, produção. Então vamos focar no candle branco. Nota que eu tenho o corpo, tá? Eu tenho um corpo, eu tenho uma risca para cima e uma risca para baixo. Isso eu estudo a cotação de uma ação. Então vamos supor, quando eu tenho um candle branco, quer dizer que aquele dia foi positivo, uma ação ela negociou de uma maneira positiva. Pode voltar aqui, por favor. Então, quando eu olho um desenho desse, eu estou olhando 4 valores. Então vamos lá. Ao longo de um tempo, tá? Para deixar claro o entendimento, eu vou usar dia. Então vamos imaginar nesse cenário aqui o branco, tá? Que é um cenário positivo. Eu tenho uma ação, ela começou a ser negociada às 10 horas da manhã na Bolsa de Valores a R$10. Ao longo da manhã ela tentou subir um pouco, ela caiu, a mínima cotação dela foi por volta das 11h30 da manhã, ela chegou a ser cotada a R$ 9,80. Ao longo da tarde, o restante do pregão ela começou a subir, bateu a máxima cotação dela no dia em R$11 e depois ela chegou a cair um pouquinho e fechou a R$ 10,80. Então, percebam, eu falei que a ação ela abriu a 10, ela teve a mínima cotação a R$ 9,80, a máxima cotação dela durante um pregão a R$ 11 e o fechamento dela foi a R$ 10,80. Um único desenho eu consigo interpretar 4 valores. Quando eu tenho o fechamento acima do meu preço de abertura, é um dia positivo. Olha que bacana, ó. Saiu daqui, venho para cá. Quando eu olho um candle preto, tá? Eu tenho um exemplo, a ação abriu às 10 horas da manhã. Ela abriu a quanto, Danilo? Ela abriu a R$10. Bacana. No período da manhã ela tentou subir, foi até a 10h20, não teve força para continuar subindo. Ela começou a cair e veio tocar a quanto, Danilo? R$9, certo? Ela tocou aí a R$9. E a mínima cotação dela no dia, e depois, próximo fechar as ações que fecham às 5 horas da tarde, próximo de fechar o pregão do índice Bovespa, a ação recuperou um pouquinho e fechou a 9,20. Notem, ela abriu a R$10, ela teve a máxima cotação a 10,20, ela caiu até R$9 e fechou a 9,20, certo? Ela abriu a 10 e fechou a 9,20. Ela abriu a 10 e fechou a 9,20. Ela abriu a 10, máxima 10,20, ela chegou a cair R$9 e ela fechou a 9,20. Ou seja, eu começo a olhar esse movimento e eu consigo entender 4 preços, tá certo? Nisso eu vou começar a formar os meus gráficos. Olha que interessante, isso daqui é um gráfico. Tá? Isso daqui é um gráfico de um determinado ativo que é negociado na Bolsa de Valores. Olha, Danilo, que queda absurda, né? A bolsa, vamos falar que foi uma ação. Uma ação dessa despencou, ela chegou daqui de cima e ela veio até aqui embaixo. Ela caiu muito, não caiu? Caiu, concordo. Eu consigo te mostrar que estudando o gráfico, você conseguiria identificar que daqui a ação poderia continuar caindo, aqui a ação poderia continuar caindo, aqui em cima ela poderia continuar caindo, desde aqui de cima ela poderia continuar caindo. Será que é porque a empresa ela passou por cenários de dificuldade? Será que é porque a empresa não vendeu tantos produtos como ela imaginava? Não sei. Eu sei que o gráfico está me desenhando alguns fatores aqui que fazem eu tomar uma conclusão. E a minha conclusão que algumas técnicas utilizadas, tá? Eu consigo interpretar esses movimentos, tá? Como que a Bolsa de Valores, elas se movimentam, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de tempero no nosso estudo. Nós temos 3 ciclos. Como funcionam esses ciclos? Então, primeiro,
quando a gente fala de uma ação, eu sempre vou falar o mercado em movimência, o primeiro ciclo, o mercado de tendência. Eu tenho um movimento maior e depois eu tenho uma movimentação de correção. Volta aqui para mim, por favor. O que isso significa? Quando eu falo do primeiro ciclo, eu estou falando de um movimento amplo, um movimento maior. Ou seja, eu tenho uma ação que ela subiu ao longo de um ano inteiro, um exemplo, 40% em um único ano. E depois é natural que uma ação ela desenvolva uma movimentação de correção. E ela passa ali um exemplo por 2 meses, 3 meses caindo. Ela poderá cair 10%, 5%. Por quê? Porque quem comprou ao longo dessa valorização vai vender para poder garantir lucro. Então, quando a gente fala de ciclos, a gente está falando de movimentos maiores. Então, nesse exemplo, o ciclo 1 da tendência pode durar um ano. Quando eu falo de movimento de correção, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando a gente começa a olhar um pouco mais o gráfico, eu começo a entender que existem movimentos intermediários em cada tipo de mercado. Ou seja, vamos lá, eu tenho um movimento de um ano. Pode voltar aqui, por favor. Eu tenho um movimento de um ano, certo? Vamos imaginar que esse movimento aqui é de um ano. A ação ela se valorizou ao longo de um ano. Entretanto, eu posso ter movimento, um mês positivo, outro negativo, um outro mês positivo, um mês negativo e o outro positivo. O resumo dessas altas e baixas ao longo dos meses durante um ano poderá resultar num saldo positivo de uma valorização. Então perceba que eu peguei um ciclo grande e começo a olhar um ciclo menor. E olha que bacana aqui agora. Olha aqui o terceiro ciclo. O terceiro ciclo são oscilações bem pequenininhas, ou seja, ao longo de um ano, a ação se valorizou 40%. Entretanto, eu tive meses em que uma ação, as ações elas subiram e outros meses as ações elas caíram. Agora vamos supor, volta aqui para mim, olha que bacana. Eu tenho uma alta, um exemplo, tá, de 40% em um ano, eu tive meses positivos e meses negativos, meses positivos, meses negativos. Agora eu pego um único mês positivo. Eu posso ter uma semana positiva, uma semana negativa. Posso ter outra semana positiva e outra semana positiva. Então eu peguei o período de um ano, diminuí o tempo que eu estou analisando aquele determinado ativo financeiro e diminuo mais um pouco. O mercado ele é feito de 3 ciclos. Esses são basicamente os movimentos em que o mercado faz. Então aqui para a gente encerrar esse vídeo, esse daqui é um ciclo maior. Notem que eu estou pegando de setembro de 2014 indo até outubro de 2015. É o mesmo gráfico, eu estou falando para você de um movimento maior. Olha o tamanho, isso aqui é o primeiro ciclo. Olha que bacana o segundo ciclo. Movimentos intermediários. E olha aqui o terceiro ciclo, movimentos totalmente menores, ou seja, 1, 2, 3. Olha que bacana! Então, na análise técnica, você tem estratégias para investir em cada momento desse. Então, você começa a identificar que uma ação ela pode subir ou que uma ação ela pode cair. Não pegando o balanço ou pegando alguns estudos, algumas informações financeiras da empresa. Não, o gráfico tende a dizer para você se ela pode subir ou se ela pode cair, tá certo? Quando a gente fala de investimentos, é muito interessante a gente saber ter algumas lógicas para a gente poder investir usando a análise técnica, tá? Primeiro, eu falo aqui do método. Qual que é o método que você vai investir no mercado financeiro? É análise fundamentalista? É a macroeconomia? É a análise técnica? É o tape reading? O que você vai fazer para investir na Bolsa de Valores? Defina uma técnica e se especialize nessa técnica. No meu caso, eu sou especialista em investimentos, tá? E tenho uma das minhas especializações que é análise técnica. Eu sou analista certificado para poder emitir compras e vendas de ações baseadas em gráficos. Você tem que fazer uma gestão do seu patrimônio. O que é uma gestão do seu patrimônio? Saber o quanto você vai investir naquela ação. Saber correr riscos, mas não correr riscos descontrolados. Exemplo, eu tenho 100 mil reais. Eu vou pegar os meus 100 mil reais e vou investir tudo na Petrobras, independente se a ação pode subir ou cair. Não. Você pode concentrar muito alto o seu risco em uma determinada ação. Diversificar, saber que você tem outras alternativas de pulverizar o seu capital, uma parte numa ação da Petrobras, você pode investir uma parte no Tesouro Direto, ou melhor, você pode investir uma parte em renda fixa, uma parte em alguns produtos de renda variável.
Quando a gente começa a investir no mercado financeiro, é muito importante a gente ter o controle emocional. Às vezes, quando a gente começa a ver um gráfico subir ou um gráfico descer, quando a gente tem um gráfico subindo ou caindo, quando você de fato coloca o seu dinheiro, às vezes você não tem um controle psicológico. Imagina assim, você colocou 10 mil reais num determinado investimento na Bolsa de Valores. Não, eu aceito correr risco, se a ação cair um pouquinho não tem problema, eu espero que a ação venha subir. Até o momento em que você de fato investe o seu dinheiro e a ação cai. A hora que você vê que os seus 10 mil reais viraram 8 mil, viraram 7 mil reais, você fala assim, nossa, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Você acha que é simplesmente que aquele risco que você vai correr, você vai só ganhar. E aí você começa a não ter um controle emocional. Às vezes você vê os seus 10 mil reais valendo 9.900 reais e você se desespera. Você acaba tomando decisões precipitadas para encerrar a sua operação. Você acaba encerrando antes e depois a ação sobe. Então tem uma série de fatores que a gente fala, qual é o perfil seu como investidor? Como que você atua, tá? E um outro ponto é ter disciplina. Defina uma técnica, siga essa sua técnica de investimentos, cria uma estratégia. A gente fala muito que é comum falar no mercado setup, né? Eu tenho o meu setup para investir no mercado de ações, eu tenho o meu setup para investir no mercado de commodity, eu tenho o meu setup para poder investir no mercado futuro. Então, assim, às vezes, o que isso significa? Não é que hoje, um exemplo, o vento soprou para o norte, hoje eu vou comprar. Hoje o vento soprou para o sul, hoje eu vou vender. Opa, deixa eu ver aqui a notícia. Hoje um site de notícia está falando que uma ação pode subir. Beleza. Agora eu vou olhar o gráfico, a ação vai cair. Não é assim que funcionam os investimentos. Quando você define uma estratégia, você tem que ter a disciplina de saber investir. Muitas vezes você entra investindo na Bolsa de Valores utilizando o gráfico e tenta procurar alguma notícia para poder... para você ver aquilo que você realmente quer ver. Você comprou uma ação por causa de um gráfico. Agora, você vê que a ação ela começa a ter as suas oscilações. Você procurar a notícia boa, você vai encontrar uma notícia boa. Porque você quer, mas não é a notícia que vai fazer uma ação subir ou uma ação cair. Ou se você está estudando o balanço de uma empresa, você está lendo sobre as informações financeiras daquela empresa, você investe, é natural que o mercado... Não, agora eu comprei por causa que eu vi o balanço. Não, agora eu vou comprar porque eu quero ficar só olhando o gráfico. Você acaba querendo muito e às vezes não tendo nada. Então, quando a gente fala de ter disciplina, é importante seguir aí a risca, saber como você vai atuar no mercado. Eu queria agradecer mais uma vez a sua companhia no programa Primeiros Passos. É um grande prazer poder contribuir um pouco com o seu aprendizado, passar um pouco do meu conhecimento para você. Eu faço um convite, se você gostou desse vídeo, marque os seus amigos, me ajude a compartilhar, levar mais conhecimento para as outras pessoas. Dê uma curtida aí, me siga nas redes sociais. É um prazer enorme poder fazer conteúdos novos para vocês sempre. Se você tem alguma sugestão, se você tem um assunto do seu interesse, pode deixar nos comentários também, que eu faço questão de selecionar o seu comentário e criar um assunto específico para poder passar para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, um grande abraço e até mais!